Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nesta edição, vamos discutir um assunto que preocupa e transtorna a vida dos brasileiros: a saúde. A deficiência do sistema público empurra os pacientes para os planos privados, que, além de caros, não resolvem o problema. Para tratar do assunto, convidamos a jornalista da revista Época, Cristiane Segato, o deputado federal Ivan Valente e o promotor de justiça Sidney Rosa. Veja agora como a mídia foi destaque nesta semana. A primeira mulher a ocupar a chefia da redação do New York Times, um dos diários mais importantes do mundo, Jill Abramson, de 60 anos, foi demitida sumariamente depois de apenas 2 anos e meio no cargo. Mudança abrupta, algo violenta, ao contrário das habituais trocas solenes, e atribuída a um suposto machismo da direção. A hipótese não foi confirmada. Jill era conhecida por decisões arbitrárias, pessoais, sem qualquer preocupação com aqueles que trabalhavam ao seu lado, inclusive no tocante ao seu auxiliar imediato, indicado, aliás, para substituí-la. Dean Baquet, de 57 anos, será o primeiro negro a dirigir a redação mais importante dos Estados Unidos. Dias depois, do outro lado do Atlântico, a história se repetiu. Nathalie Nougaïred, de 48 anos, primeira mulher jornalista a dirigir a redação do Le Monde, o mais respeitado jornal francês, viu-se obrigada a pedir demissão porque 8 dos seus 11 redatores-chefes demitiram-se em protesto contra a política de contenção de custos imposta pelos acionistas. No Le Monde, ao contrário do que acontece fora da Europa, a direção do jornal costuma ser escolhida ou sancionada pelo comitê de jornalistas. Nathalie caiu porque estava com a redação ao seu lado. Pela primeira vez em 50 anos, circula em Cuba um jornal independente, e a autora da façanha é a blogueira Ioani Sanchez, que lançou pela internet o seu portal 14emedio.com. 3 horas depois, os cubanos que começaram a acessar o jornal eram remetidos a um site que coleciona textos ofensivos contra Ioani. Foi intensa a reação internacional contra a censura imposta pelo Estado cubano ao jornal de Ioani, mas ela confia na força do jornalismo não partidário a serviço dos reais interesses da população. Fora da ilha, o acesso ao jornal é inteiramente livre. Best-seller instantâneo nos principais centros financeiros do mundo, um livro de mais de 600 páginas, recheado de tabelas, não está fazendo muito barulho na França. E, ironicamente, o autor é francês. Thomas Piketty, professor de economia, 43 anos, escreve há alguns anos uma coluna sobre economia no segundo mais importante jornal parisiense, o Libération. A razão desta frieza é fácil de entender. Piketty é um marxista brando e, na França, quem faz sucesso são os radicais, de esquerda ou de direita. No resto do mundo, os arautos do conservadorismo, muito excitados, desancam um livro que não apenas atualiza as ideias de Karl Marx, como confirma suas teses sobre a inevitabilidade do crescimento da desigualdade no regime capitalista. O Financial Times chegou a apontar erros nos números e cálculos. Paul Krugman, Nobel de Economia e ativo jornalista, apoiador de Barack Obama, saiu em defesa do colega francês. O mais surpreendente é a opinião do reacionário e pragmático Wall Street Journal, que considera Piketty um marxista brando que merece ser levado a sério.
Você já pode participar do debate ao vivo com sua pergunta através do telefone ou de nossas redes sociais no site do Observatório da Imprensa. A medicina está ajudando a humanidade a chegar bem perto do sonho da imortalidade. Enquanto não a alcançamos, estamos muito felizes com a longevidade cada vez mais possível. Mas essa milagrosa medicina está arruinando muitas famílias e, pelo estresse, encurtando a vida de muita gente. O que seria uma dádiva é hoje maldição. O problema não é apenas brasileiro, é global, mas em nosso país o almejado padrão FIFA em matéria de saúde é uma miragem. Mais fácil é conquistar o Hexa. Sob a ótica social, temos dois modelos básicos de medicina, a pública e a privada. O nosso SUS, consagrado na Constituição de 88, graças a uma frente multipartidária de legisladores da linha social-democrata, está longe de atender ao grosso da população. Por outro lado, a medicina privada, que busca a impossível socialização através do mercado de planos de saúde, tornou-se ela própria uma implacável enfermidade. O governo, através das agências reguladoras, procura um equilíbrio institucional entre custo e benefício, enquanto o Ministério Público e as entidades de defesa do consumidor tentam barrar os abusos, mas a realidade é catastrófica. Entre dezembro do ano passado e março deste ano, registraram-se cerca de 13.079 conflitos entre as empresas e seus usuários. Neste ritmo, o ano terminaria com quase 53 mil ocorrências. Preocupada com esta calamidade, a Agência Nacional de Saúde foi drástica, determinou a suspensão de 161 planos operados por 36 empresas. E o resto? É satisfatório? O Brasil é campeão em número de planos, quase 33 mil operados por 1.700 empresas e com cerca de 50 milhões de beneficiários. Se o atendimento fosse satisfatório, a medicina privada no Brasil ficaria circunscrita aos consultórios, às clínicas e aos hospitais. Nesse momento, infelizmente, quem cuida da nossa saúde são os tribunais. A Constituição Federal assegura que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Superlotação, falta de medicamentos, de exames complementares e de material hospitalar levam a população a buscar atendimento na rede particular. De acordo com o Instituto de Estudos da Saúde Suplementar, o plano de saúde é o terceiro maior desejo dos brasileiros, atrás apenas da casa própria e da educação. O presidente da República era atendido no Hospital dos Servidores do Estado, aqui no Rio de Janeiro, e não no hospital privado como é hoje. Então, havia em todos os lados uma grande, não digo excelência, mas eram muito boas as estruturas da saúde pública. As estruturas privadas, elas são suplementares, então elas são além do que é necessário. Com a vinda do plano de saúde, que eu chamo dos intermediários financeiros, começou a se focar muito na parte financeira de todos os lados. Não podemos, entendo eu, achar, né, que é feio ter lucro, tá certo? No setor privado. Não é feio, tá certo? Pode-se ter lucro, né? E se você tem uma medicina, um setor privado, tá? É óbvio que esse setor, tá certo, vai ter lucro e só irá investir se tiver lucro. O que nós precisamos cobrar, tá, são transparência, competição. Hoje, cerca de 50 milhões de brasileiros contam com planos ou seguros de saúde privados.
São mais de 1.200 operadoras em atividade. Mas o que deveria garantir tranquilidade para os beneficiários pode se converter em problema. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, recebe por mês uma média de 30 mil reclamações das empresas de grande porte. Existe hoje muita dificuldade de marcação de consultas, em especial em algumas especialidades médicas. Existe muita dificuldade de internação, as unidades de emergência estão superlotadas e dificuldades de encontrar médicos dispostos a realizar cirurgias. De olho no crescimento da classe C, as operadoras oferecem planos mais baratos. A cobertura nem sempre é satisfatória. Por que as redes voltadas para o público de menor renda teriam que ter necessariamente, por princípio e por pressuposto, um atendimento pior? Eu acho que a gente vai precisar, na área de saúde, tá, começar, num dado momento, a raciocinar assim. Tá? Como eu vou dar intrinsecamente, em termos técnicos, tá, o melhor tratamento, tá, e não precisar embrulhar este melhor tratamento numa hotelaria, numa coisa chique. A situação fica ainda mais grave quando o plano de saúde não cobre os procedimentos, exames ou medicamentos necessários ao tratamento. Na hora de pagar a fatura do hospital, o paciente pode se deparar com altas somas. Os planos de saúde cobrem aquilo que é estipulado pela Agência Nacional de Saúde. Existe o chamado rol de procedimentos, que é a cobertura mínima obrigatória. E este rol é editado a cada 2 anos pela Agência Nacional de Saúde. Esse rol não é completo, ele não engloba todos os procedimentos que a medicina dispõe para o tratamento de doenças. Em função disso, os planos de saúde, em algumas circunstâncias, eles negam ou uma cirurgia ou um procedimento porque ele não está incluído no rol. De coadjuvantes a protagonistas do diagnóstico, os exames complementares elevam o custo dos atendimentos e podem lesar as operadoras. Hoje não há uma formação básica do que seja uma consulta médica. Não existe hoje. A consulta médica é uma relação pessoal, você tem um raciocínio específico, você tem a história natural da doença e com isso você pode chegar a um diagnóstico com o mínimo de exames complementares e de internações. Só que hoje a consulta é reduzida a poucos minutos. Para cobrir um setor complexo que envolve diversos agentes, como o da saúde, a mídia encontra um emaranhado de dados que dificulta a produção de reportagens investigativas. Eu acho que, às vezes, a cobertura parte para um fla-flu. E este quase fla-flu, tá, reflete muito o que eu chamo de posições corporativas. Tá certo? E se nós temos uma área que as corporações, todas elas, tá, são muito fortes, tá certo? É na área de saúde. Eu acho que uma tarefa da imprensa seria essa, seria de tentar, tá certo, tirar um pouco esse fla-flu, que eu acho importante. Como? Com dados, informação, análise, enfim. Uma cobertura da área da saúde requer um conhecimento profundo do que ela significa. Quais são os princípios básicos da medicina? Esses é o que valem. O custo é uma decorrência. Primeiro, uma explicação de bastidores. Nós tínhamos convidado a ANS a participar desse programa através de um depoimento gravado, como todas as partes desse problema. Não é? A ANS recusou-se, ela queria participar do programa ao vivo. E isso contraria o nosso princípio. Nós queremos, ao vivo, os representantes da sociedade. O jornal, o deputado eleito pelo povo, o Ministério Público. E aí, infelizmente, não teremos, como gostaríamos, o ponto de vista da ANS. Mas ficará para a próxima ocasião. De qualquer forma, não estamos aqui para condenar a ANS. As agências reguladoras desempenham, e como desempenharam recentemente, um papel importantíssimo. Cristiane Segato, repórter da revista Época,
que fez um trabalho espetacular recentemente, a capa da revista. Raras vezes esse assunto foi tratado com tanta profundidade. A Cristiane me informou que trabalhou 7 meses nessa matéria, significa que o jornal apostou num investimento pesado, não é? Agora, a pergunta que eu queria fazer a você, Cristiane, é o seguinte: por que a imprensa tão raramente faz uma análise, uma avaliação, uma denúncia como a sua nessa área? Cobre-se muito bem a reclamação, o casinho, a circunstância, o episódio, o abuso particular, mas você, a revista Época, fizeram uma avaliação, um mergulho em profundidade. Isso é muito raro, porque mexe com anunciantes, os planos de saúde estão no mercado financeiro. O mercado financeiro representa seguradoras, representa bancos. Como é que você conseguiu impor essa sua pauta? Diniz, muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Eu me sinto muito honrada de poder estar aqui participando desse programa e nesse assunto tão relevante que me toca tanto. Bom, em primeiro lugar, eu queria explicar que essa reportagem, em nenhum momento eu tive qualquer questão com relação ao anunciante. Olha, você não pode tocar nesse assunto, ou você não pode... Cuidado para não ferir aquele outro anunciante e tal. Isso em nenhum momento aconteceu. Eu trabalho na revista Época há 16 anos e, para falar a verdade, eu não me lembro de nenhuma pauta, nenhuma reportagem em que eu tenha sofrido qualquer limitação por questão de anunciantes. Isso lá é uma coisa muito confortável para quem trabalha. Há uma separação muito clara entre redação e publicidade. Agora, essa reportagem, ela não partiu, não foi um esforço que tenha partido de mim, que tenha sido uma ideia minha. Eu recebi essa incumbência do diretor de redação, Hélio Gurovitz. Foi ele quem apostou nesse tema, por achar que é muito relevante, né? Um tema que sufoca os leitores, sufoca a sociedade, tem uma relevância importantíssima. E ele apostou nesse investimento, ele quis que eu fizesse essa reportagem e me disse: olha, você vai levar o tempo que for, você vai ficar nisso até a gente conseguir explicar quais são as distorções que elevam o custo de saúde no Brasil. A gente partiu de um modelo que havia sido publicado pela revista Time há mais ou menos um ano. Em março do ano passado, a revista Time publicou uma reportagem que foi um marco lá nos Estados Unidos, né? Uma reportagem profunda, aquilo que a gente pode chamar de apuração à moda antiga, assim, né? A moda antiga no ótimo, no bom sentido. Do jeito que se fazia reportagem, do jeito que ela devia ser feita hoje e que raramente se vê. Então, a Time havia feito isso, um texto de 36 páginas, longuíssimo. Enquanto se diz que as pessoas não têm mais paciência para ler, na verdade eles fizeram um texto enorme e eu praticamente estudei essa matéria, tentei ver ali como é que aquele repórter veterano tinha feito e procurei da melhor forma tentar fazer aqui no Brasil. Deputado Ivan Valente, na reportagem que começou aqui essa edição do Observatório, o entrevistado representando aqui a Fundação Getúlio Vargas foi muito feliz quando ele falou que isso não é um fla-flu, não é? Quer dizer, essa é a velha questão da radicalização. Não, se você está fazendo crítica, você é contra mim, então eu não vou te dar bola. Como é que o senhor vê essa questão? Às vezes levanta-se uma questão criticamente, mas a favor do bem público, do interesse público, não necessariamente contra governos ou assim por diante. Por isso que o debate no Brasil ele é muito travado por esse espírito radical, polêmico, de fla-flu, né? Diniz, boa noite a todos.
Primeiro eu queria colocar que sou membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados e lá na Defesa do Consumidor é pungente essa questão. O número de reclamações que chega na Comissão de Defesa do Consumidor e o acesso que nós temos aos PROCONs do Brasil, ao IDEC, colocam os planos de saúde no topo das reclamações do cidadão e do consumidor brasileiro. Porque a saúde virou um grande negócio, enquanto que a saúde é vida, um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, para começar, foi impressionante, né, uma pesquisa que foi feita pelo Datafolha, né, em que as pessoas recorriam das suas reclamações e 88% a justiça dava ganho de causa ao consumidor, ao cidadão, né? E a estatística mostrou que para o cidadão ganhar a causa até o fim, levava de 6 a 12 anos, ou seja, a máquina judiciária, né, a banca, né, dos planos de saúde, recorriam e iam à frente e impediam que o cidadão tivesse o seu direito contemplado, né? Mais tarde nós fomos ver também que para compreender o que acontece no sistema de saúde hoje, precisa, através das reclamações, se ter a noção, né, do sistema, da cadeia, né? Quer dizer, os planos de saúde, eles estão sendo concentrados, embora eles sejam muitos, né? Tem algumas grandes operadoras e alguns dominam a cadeia inteira. Ou seja, a cooperativa, os laboratórios de análises clínicas, os hospitais, e isso impõe ao cidadão, e impõe aos médicos e à área de saúde inteira, aos profissionais de saúde, uma realidade muito dura. Tanto que 90% dos médicos têm reclamações a fazer sobre as pressões que recebem para não efetivar exames ou não pedir cirurgias e assim por diante. Bom, então, nós temos um mercado de 50 milhões de pessoas que operam 100 bilhões de reais, no mínimo, por ano, e mais do que isso, eles capturaram a Agência Nacional de Saúde, através da chamada porta giratória. Nós tivemos 2 casos na Defesa do Consumidor e no Senado Federal, que foram indicações para a direção da ANS. No primeiro caso, o senhor Elano Figueiredo, né, que foi indicado e mentiu na sabatina do Senado que ele advocava para os planos de saúde. Isso foi constatado posteriormente e, através da Comissão de Ética Pública da Presidência, que negou a ele, e da Comissão de Defesa do Consumidor, onde eu pedi a sua presença várias vezes, ele acabou renunciando. E agora, na semana passada, aquele que foi o presidente da entidade máxima dos hospitais de saúde, da CNS, né, foi indicado para ser quem vai fiscalizar os planos de saúde, o senhor José Carlos Abrão. Ele passou na sabatina, foi indicada pelo governo e vai estar desse lado. E ele é contra, por exemplo, o ressarcimento ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. Lembrando que nos últimos anos, nem metade do que as empresas de saúde privada devem ao SUS é ressarcida. E isso é por lei, mesmo depois do Supremo Tribunal Federal, há 7 anos atrás, ter respondido a uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que eles têm que ressarcir ao SUS. Então, é a raposa tomando conta do galinheiro. É disso que se trata. E talvez por isso faz falta a ANS estar presente para responder essas demandas. Muito bem. Sidney Rosa, me explica uma coisa. O Ministério Público é acionado, representa os interesses públicos, né, da sociedade. Né? Agora, os médicos, por exemplo, têm procurado vocês para reclamar dos planos de saúde? Olha, Diniz, primeiramente, boa noite. Queria parabenizar, inclusive, a repórter que fez uma reportagem maravilhosa e aprofundada sobre a questão da saúde. E é muito bom estar aqui com convidados desse porte. Na verdade, os planos de saúde são um dos maiores
clientes do Ministério Público, se podemos dizer assim, na área do consumidor, né? O número de reclamações que recebemos diuturnamente, que demonstram que as práticas abusivas, as práticas irregulares não são uma prática individual, são uma prática coletiva, são muito grandes, né? O Ministério Público, inclusive, a gente tem colocado, disponibilizado na internet, através do nosso site Consumidor Vencedor, todas as decisões obtidas em detrimento, né, das empresas que fazem operações irregulares. No caso dos operadores de saúde, são muitas decisões em face de operadores de saúde. E, efetivamente, o problema é muito grande, né? O problema é tanto na parte operacional dos planos de saúde, ou seja, não existe uma ordem para que a prática irregular aconteça, mas há uma descoordenação em face daqueles executores que acabam negando exames que são regulares, exames necessários, procedimentos hospitalares. E existe também, num segundo ponto, uma necessidade do plano de saúde, uma determinação do plano de saúde de diminuir o custo o máximo possível, para né? lucrar mais. Inclusive em detrimento da lei e do próprio consumidor, né? Isso acaba gerando danos aos consumidores e, de outro lado, até aos próprios médicos, que acabam sendo muito mal remunerados nas práticas hospitalares, nas práticas médicas por esses planos de saúde. Vamos fazer uma breve pausa e voltamos já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que discute nesta edição o papel da mídia na cobertura dos planos de saúde, alvo de reclamações da maioria dos pacientes. Os profissionais que atuam nas universidades também criticam o sistema. Todas as pesquisas de opinião indicam que o principal problema hoje para os brasileiros é a saúde. Nós temos um sistema universal de saúde que, na realidade, não funciona como tal, e temos um mercado de planos de saúde que também não funciona como tal. É muito difícil encontrar uma alternativa considerando esses dois setores de maneira separada. É preciso, nesse momento inclusive, no qual nós enfrentaremos um novo debate eleitoral para a presidência da República, é preciso repensar o modo, inclusive, de imaginarmos uma alternativa para o sistema de saúde brasileiro. Eu penso e diria que essa é a alternativa, ela tem que ser uma alternativa sistêmica, não uma alternativa de cada um salve-se quem puder, ou alguma coisa que signifique vamos cuidar apenas de uma parcela da população. Isso nunca deu certo nas políticas internacionais de saúde. Hoje, certamente, as reformas dos sistemas de saúde, elas se orientam no sentido de uma universalidade, de um sistema público universal para todos, e é essa tarefa que nós, no Brasil, teremos que enfrentar. Nós estamos no momento certo, nós temos um sistema universal de saúde, nós podemos reorientar esse sistema universal de saúde para que ele seja um sistema amplo, abrangente e que atenda com qualidade a população brasileira. Cristiane Segato, rapidamente, como é que você vê essa ponderação e essa sugestão da professora Lígia, não é? Que mostra que precisa criar uma alternativa, não adianta ficar resolvendo casos circunstanciais, tópicos, não é? É preciso repensar, repactuar, talvez. Como é que você vê isso? Eu concordo, Diniz. Eu acho que se a gente for pensar no SUS, né, o SUS é uma grande conquista dos brasileiros. O SUS é uma coisa muito boa. A gente gosta de falar mal do SUS, mas o problema do SUS é que ele é injusto no seu funcionamento, né? Algumas pessoas que usam o SUS, alguns serviços são muito bons, são excelentes, e muitas pessoas não conseguem ter o acesso a atendimento da mesma qualidade. Então, o que é preciso acabar no SUS é com essas iniquidades, né? E para isso você precisa ter gestão, mas também precisa ter mais dinheiro. O Brasil, a verdade é que o Brasil aplica muito pouco em saúde. O Brasil aplica 9% do PIB em saúde, né? Isso se a gente considerar os gastos públicos e os gastos privados, das empresas, das famílias e tudo. Isso é muito pouco, né? Para a gente conseguir oferecer tudo aquilo que a Constituição manda,
tudo aquilo que a gente espera do SUS, é preciso pensar de onde vai vir o dinheiro, né? Então, assim, quando se fala em CPMF, quando se fala em criar novos impostos, a sociedade não aceita isso, porque a nossa carga tributária já é elevadíssima, né? Então, é preciso discutir. Vamos tirar dinheiro, então, de outras pastas, de outras áreas. Mas eu acho que continuar dizendo, olha, dá para fazer tudo que a gente espera gastando apenas 9% do PIB, eu acho que isso é uma falácia, né? O brasileiro às vezes gosta de falar, olha, se acabasse com a corrupção, se a gente combatesse ali todos os desvios que roubam o dinheiro da saúde, a gente teria tudo o que é necessário para a população. É claro que a corrupção a gente tem que combater, mas isso não é suficiente, é preciso sim ter mais saúde, né? E eu não acho também eu acho que é possível existir aí uma convivência entre mercado privado e mercado público, né? No Reino Unido, que em geral é um sistema considerado um bom sistema de saúde, é um sistema público que funciona muito bem, mas você também tem um mercado privado menor, restrito, 10% da população só é que recorre ao mercado privado, mas ele existe. A questão toda, eu acho que é a transparência nesse mercado privado, né? O que a gente investigou aí nessa reportagem, a conclusão que eu acho é que é preciso ter mais transparência. A população precisa cobrar transparência, precisa aprender a cobrar ali, fazer com que as contas sejam explicadas, né? A gente tem que sair aí de calculadoras em punho, não é com pedra, não é com coquetel molotov que a gente vai conseguir melhorar a saúde do Brasil, é com calculadoras em punho. Deputado Ivan Valente, insistindo que nós não queremos, não é nossa função ao longo dos 16 anos que nós estamos na televisão, não é nossa função estimular o Fla-Flu. Então, não estamos aqui para fazer julgamentos, estamos aqui para discutir, para fazer pensar o telespectador, para familiarizá-lo com os problemas, mostrar que as coisas às vezes são um pouco mais profundas do que dizem os jornais. Então, eu queria, ainda pegando carona nas ponderações da professora Lígia Bahia, existe algum estudo para criar alternativas para que o sistema possa funcionar melhor? Bem, Diniz, primeira coisa, né, nós discutimos o orçamento no Congresso Nacional, nós discutimos as leis que regem aí a sociedade. Então, primeiro eu queria dizer que 42% do orçamento brasileiro é reservado para pagar juros, amortizações e rolagem da dívida pública, interna e externa. O resto sobra. Nós queremos votar 10% do PIB para a educação, aqui no Plano Nacional de Educação, não conseguimos. Ela estava falando que 9% do PIB é pouco. Nós queremos botar 10% da receita líquida para a saúde pública, para o Sistema Único Público de Saúde descentralizado, uma grande conquista da Constituição Federal de 88. Mas o que se vota no Congresso, Cristiane, é exatamente a medida provisória 627, que anistiou os planos de saúde em 2 bilhões de reais. Nosso partido foi o único partido que chamou atenção no plenário e votou contra. Depois, a presidente Dilma, através da pressão social, popular e até de setores de mídia, vetou esse dispositivo. Agora, quem botou o jabuti lá não apareceu ainda. Se nós pegarmos a medida provisória 619, ela isentou os planos de saúde de pagar a COFINS e o PIS, ou seja, ela não paga a Previdência Social. Nós votamos outras medidas que são linhas de crédito do BNDES para os planos de saúde, ou seja, eles têm muito poder, eles financiam muitos deputados lá dentro, inclusive muitos que fazem parte da Frente Nacional de Saúde. Então, o setor privado, ele tem esta lógica, de saber tirar os nacos do poder, enquanto que a grande massa da população brasileira, 150 milhões de brasileiros, depende do Sistema Único Público de Saúde, e tem que recorrer ao SUS com pouco recurso, subfinanciado. Por isso, nós pedimos um pedido de CPI dos planos de saúde.
e já conseguimos protocolar, mas ele está na fila. E é por isso que nós estamos na rua coletando assinaturas para que haja prioridade dessa CPI. E é fantástico, Diniz, o que acontece. Milhares de denúncias aparecem na rua. Cada um tem um caso para contar de mau atendimento e de frustração com a saúde privada no nosso país. Sidney Rosa, cada um de nós tem experiências com plano de saúde, né? Todos somos usuários, clientes, e somos também, às vezes, partes de processos, porque tem sempre alguma coisa que a gente tem que reclamar. E eu sou morador em São Paulo, eu tenho, às vezes que eu precisei, eu tenho procurado a juizado das pequenas causas e tem sido muito rápido e muito efetivo isso. Qual seria o seu conselho para, digamos, para agilizar, para não cair nessa malha da justiça que demora tanto, né? Diniz, o problema é muito grave. Como o próprio deputado falou agora, eu acho uma questão extremamente relevante. Você ratificou, todo mundo tem um problema com o plano de saúde. Dificilmente você vai encontrar alguém que não tenha um problema com o plano de saúde. E como se resolvem esses problemas? Hoje em dia, a gente estava conversando, o plantão judiciário se tornou o grande balcão de resolução de problemas com relação ao plano de saúde, né? Hoje, o quanto de demandas judiciais se aumenta, o quanto o judiciário está exacerbado, está saturado com essas demandas em razão da não eficiência dos planos de saúde, é um problema que a gente tem que pensar também. Hoje o consumidor pode e deve procurar órgãos de defesa do consumidor, como o Ministério Público, os PROCONs, a Defensoria Pública, e deve sim buscar os seus direitos. Agora, o problema é muito maior, como colocou... É sistêmico, né? É sistêmico, exatamente. E eu acho que, como a jornalista colocou muito bem, eu acho que o tom da reportagem é muito por aí, a transparência leva a uma situação de concorrência que no futuro, e se a gente ampliar os esforços nesse sentido, vão levar a que o consumidor possa escolher o melhor plano. E aí parte também de uma questão, identificar a concorrência no setor. Como fazer que haja concorrência nesse setor? Eu acho que o grande problema é esse. Pergunta ao seu consumidor, qual o melhor plano de saúde para você contratar? O consumidor não sabe dizer qual o melhor plano de saúde. O que eu devo observar num plano de saúde na hora de contratá-lo? Não sei. Então, é muito difícil você ter um ambiente em que todas as informações são parecidas, todos os players do mercado parecem jogar de forma igual e o consumidor tentar escolher isso e tentar haver alguma concorrência nesse setor. Pois é, esse é o grande problema e foi por isso que nós tentamos fazer, nessa edição do Observatório, uma reflexão, quer dizer, uma introdução a esse assunto, sem necessidade de botar os players num ringue de pugilismo. Nós recebemos agora há pouco um telefonema com a solicitação de divulgação de uma nota da ANS sobre as denúncias levantadas aqui no programa. A ANS rebate a acusação de captura da agência pelas operadoras de plano de saúde. A prova é que enfrentaram as entidades em todas as instâncias judiciais para manter a suspensão dos planos mais reclamados pela população em embate jurídico recente. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta com um debate sobre a relação entre os planos de saúde e os hospitais. De Nova York, o correspondente Lucas Mendes faz uma avaliação do sistema de saúde norte-americano. Nos Estados Unidos, quem pode pagar por um bom seguro de R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês tem acesso a uma das melhores medicinas do mundo. Quem tem mais de 65 anos tem direito a Medicare, serviço de saúde estatal. Quem é pobre tem direito a Medicaid, um serviço estadual que varia de ruim a péssimo, de estado para estado. Comparado com 10 países industrializados, o americano é o pior e muito mais caro. Os Estados Unidos aparecem bem na foto na área de especialistas. Quase 40% dos americanos deixaram de ir a médicos, hospitais e comprar remédios ano passado
porque mesmo os segurados, dependendo do plano, precisam pagar extras. As brigas com as seguradoras são frequentes. A reforma na saúde, o Obamacare, deve corrigir a maioria dos problemas, mas vai levar tempo. E foi o assunto mais coberto pela imprensa nos últimos anos. Medicina e doenças são notícias diárias e decidem eleições em alguns estados. Vermont foi o primeiro a aprovar um plano de saúde socialista no modelo europeu, mas só vai entrar em vigor daqui a 2 anos. Se der certo, poderá ser modelo para o resto do país. Muitas das grandes mudanças nos Estados Unidos começaram pequenas em pequenos estados. Cristiane, estamos no terceiro bloco, temos pouco tempo. Como é que você vê daqui para frente? Na sua opinião, você agora é uma expert no assunto, fez uma matéria extremamente equilibrada, bem escrita, sobretudo, o que é muito importante. O que nós tínhamos que fazer daqui para frente? Continuar esse impasse de acusações e tal não leva a nada. O que não quer dizer que as denúncias não tenham que ser investigadas. Mas o que você propõe como uma pessoa que se debruçou sobre esse problema e fez uma matéria que foi muito bem recebida por todas as partes? Obrigada, Diniz. Bom, eu queria dizer que isso que eu fiz é muito pouco, né? Isso é só a superfície, tem muito mais para ser investigado ainda. O que eu proponho, o que eu acho que a gente deveria fazer é seguir, o Lucas Mendes estava falando da questão das mudanças lá nos Estados Unidos, né? Uma das coisas muito interessantes que o Obama criou recentemente, ele criou 2 sites para valorizar essa questão da transparência, para estimular, e nesses 2 sites, uma grande parcela dos hospitais, eu não me lembro agora a quantidade, mas são centenas de hospitais, eles são obrigados a publicar seus resultados, né, seus índices de infecção, sua capacidade de cura, sua performance em cirurgias e tudo, e também preços de 1.300 procedimentos, né? Eles são obrigados a publicar isso. Então, olhando aquilo, o paciente pode escolher o bom plano de saúde, pode escolher o melhor hospital, com base em critérios objetivos. Falta isso no Brasil. A gente não tem essa transparência, a gente não tem nada, né? Um paciente não sabe quanto ele vai pagar por insumos básicos quando ele chega num hospital. Então, é como o promotor estava dizendo, eu concordo com ele, é preciso estimular isso, a transparência, né? E modificar o modelo de remuneração dos hospitais, que é uma coisa que vem sendo discutida na ANS há 3 anos, mas que a sociedade precisa entender um pouquinho melhor esse debate e cobrar transparência para que isso realmente ocorra, porque do jeito que funciona hoje, esse mercado da saúde privada é um mercado doente. Deputado Ivan Valente, como é que está essa relação com os hospitais? Não é? Quer dizer, o que a Comissão de Defesa do Consumidor tem a acrescentar, a sugerir, além da denúncia, além de CPI e tudo, mas tem aí um trabalho construtivo a fazer? Olha, eu acho que a solução para o país ela é uma solução clara. Então, nós temos um sistema público de saúde e tem uma Constituição que diz que a saúde é um direito do cidadão e é um dever do Estado. Então, se a saúde é livre à iniciativa privada, ela deve ser livre a uma minoria que pode pagar alto. Agora, o acesso à saúde, o direito à vida, é um direito sagrado. Só para ter clareza, nós temos aí os planos coletivos e os individuais. Os planos de saúde hoje não querem mais planos individuais. E nós temos 85% dos planos que são até 50 vidas, né? Então, isso tudo é um grande mercado e eu diria que a saúde não é uma mercadoria. Então, é preciso que a sociedade se conscientize que ela tem o direito à saúde pública, que o sistema está estabelecido e que nós não podemos permitir, né, que a saúde vire um grande negócio, porque nós criaremos a ilusão de que um cidadão brasileiro, com a média de salário e de rendimento que nós temos,
pode ter um excelente plano de saúde, ter acesso ao Sírio-Libanês, ao Einstein e etc. Nós temos que ter um sistema universal público de qualidade para todos, com mais recursos públicos, com investimento em saúde pública, e quem quiser pagar mais é a minoria que pode pagar mais. É universalizar o sistema. Sidney Rosa, o Ministério Público, o que ele pode, além de ser um balcão de atendimento, ele tem uma visão, sugestões estratégicas, né? O que vocês estudam, vocês propõem, o que vocês estão elaborando sobre esse assunto, como uma contribuição? Em primeiro lugar, Diniz, o Ministério Público tem se arvorado no papel de manter contato com os órgãos reguladores, né? Por exemplo, com a ANS, porque muitas vezes a gente verifica que uma regulação, quando ela é bem feita, ela resolve uma série de problemas ao consumidor. Um desses problemas que foi tocado pelo deputado, que é um problema muito sensível hoje, que é a falta de oferta de planos individuais, as operadoras estão indo para o campo de ofertar simplesmente planos coletivos, decorre exatamente da falta de regulação ou de uma regulação mais fraca, mais débil, dos planos coletivos. Há uma forte regulação do plano individual e uma fraca regulação do plano coletivo. O que faz as operadoras? Elas passam a oferecer simplesmente planos coletivos. E aí a gente toca na questão da concorrência. Será que há concorrência quando o consumidor só pode fazer o plano se ele estiver vinculado a alguma pessoa jurídica? Essa é uma primeira questão. O Ministério Público, de outra forma, também tem trabalhado no sentido de dar mais transparência ao consumidor, publicando todas as decisões judiciais que obtém em face das operadoras de plano de saúde. Hoje, o Ministério Público do Rio, e esse programa já é exportado para vários estados, tem o Consumidor Vencedor, que é uma ferramenta de internet onde o consumidor entra e ele pode verificar todas as decisões judiciais que foram obtidas favoravelmente a ele. A partir dali, a gente entende que o consumidor começa a compreender melhor os seus direitos, saber exigir melhor e saber definir quais são as empresas que estão oferecendo o melhor serviço. Com isso, a gente estimula a concorrência em favor da melhor operadora. Quer dizer, é um pouco parecido com o plano americano, né, de oferecer os dados na internet a sociedade tem acesso às informações para escolher o que é melhor e o que é mais relação custo-benefício. Empoderar o consumidor no ponto de vista de estimular a concorrência para o Ministério Público, nesse momento, parece ser a melhor ferramenta para nós lidarmos com essa situação de total dependência do usuário ao plano de saúde. Isso sem prejuízo, obviamente, de um maior investimento na saúde pública. Um país como o Brasil, obviamente, não pode investir o mesmo porcentagem do PIB que países desenvolvidos investem. Nós temos problemas muito maiores, precisamos de uma carga de investimento muito maior. Nossos problemas com o plano de saúde começam a partir do momento que a saúde pública está extremamente fragilizada. O fortalecimento da saúde pública demanda dos planos de saúde um melhor investimento, um serviço melhor oferecido, mais eficiente, para que as pessoas possam entrar nesse novo mercado. Cristiane, vamos encerrar o programa e gostaríamos de encerrar com você. Qual foi a reação do público à sua matéria? E se houve pressões e reclamações de anunciantes e de grupos de interesses e do público, sobretudo, porque essa matéria é um avanço em matéria de transparência, né? Olha, a repercussão foi enorme, né, de todos os tipos, né, assim, desde os especialistas, as pessoas que vivem, que conhecem muito bem esse mercado. Muitas disseram, olha, essa é uma verdade inconveniente, não é uma coisa boa de se admitir, enfim, mas é verdade, é isso que acontece e o seu trabalho foi bem feito. A gente recebeu também a questão dos hospitais, alguns hospitais fizeram seus posicionamentos, como esse da ANS que você precisou fazer agora aí, colocar no ar, enfim, essas coisas são normais, mas o interessante foi que a gente não recebeu, pelo menos até agora, nenhuma correção, né, nenhum dado que tenha sido publicado com erro, então a gente não recebeu isso. E os leitores, foi o tipo de mensagem que me deixou mais feliz, foi a dos leitores, né? Leitores dizendo, esse é o tipo de jornalismo que a gente espera dessa revista,
eu sou assinante, é para isso que eu assino essa revista. Então, assim, ficou muito claro para a gente que o leitor sabe, sim, avaliar o que é um jornalismo de qualidade, o leitor não é bobo, o leitor sabe o que espera, o que deve se esperar da imprensa, né? E houve também os colegas, assim, jornalistas de outros veículos, pessoas que eu nem conhecia, que me procuraram para dizer, olha, como seria bom se o meu jornal também fizesse um investimento desse tipo. Então, eu acho que é um pouco inspirador, eu espero que outras pessoas, outros jornalistas, outros veículos tenham oportunidade de voltar a fazer reportagem à moda antiga, né, que eu chamo de a moda antiga, mas que é a reportagem que a sociedade espera. Que é a melhor forma de fazer jornalismo. Chegamos ao final desta edição. Quero agradecer a presença do deputado federal Ivan Valente, da jornalista Cristiane Segato e do promotor de justiça Sidney Rosa, aqui do Rio de Janeiro. Na próxima semana, vamos analisar a polêmica em torno do livro de Thomas Piketty, que atualiza as teses de Karl Marx. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa pela TV, pelo rádio ou pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.